Fala pessoal, estamos aqui com mais um ZetaCast, o podcast da Escola José Tavares. E hoje vamos tratar de um tema muito importante. Hoje é o Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo fim da violência contra a mulher, tá? Vocês podem estar pensando, mas por que um bando de homens falando de violência contra a mulher? Vejam, a gente já gravou aqui podcast com a doutora Juliana Brasil, que ela é delegada especializada nessa área de combate à violência contra a mulher, certo? Gravamos também com Ana Paula, que é sindicalista, militante também nessa temática. E hoje é o Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo fim da violência contra a mulher. Então, eu estou aqui com o Genival, que é psicólogo do CREAS, né? Ou é do CRAS? É do Do CREAS, CREAS, né? né? Bom dia a todos. Estou aqui também com o Buiú, que é advogado, militante de esquerda. E hoje a gente vai bater um papo muito, muito bacana. Vamos falar em como que a gente, homem, pode contribuir enquanto profissional, enquanto ser humano, pelo fim da violência contra a mulher. Então, começando aqui com o Genival, gostaria que você se apresentasse um pouco para a nossa audiência. Já pedi vocês deixarem like, curtir, tá bom? Lembrando que esse é o podcast da Escola José Tavares. E essa é uma parceria da Escola José Tavares, do podcast, com a Secretaria de Desenvolvimento Social do município de Queimadas. Então, dê aí o seu bom dia, se É, apresenta um pouco para o pessoal. ok, bom dia a todos. Como o Cláudio falou, eu sou psicólogo, né? Trabalho inclusive no serviço que é muito importante dentro do município, que está para assistir exatamente pessoas vítimas de violência, diversos tipos de violência, né? E principalmente mulheres, que são o tema, né, desse podcast, né? A questão da violência contra a mulher. E a gente tem, né, infelizmente, acompanhado vários casos e, como psicólogo, né, isso, para mim, é algo que é muito importante porque está inserido na minha rotina, na minha profissão. E eu acredito que a gente vai poder aqui trazer alguns pontos bem, bem importantes, né, que colaborem bastante aí com os ouvintes. Buiú também, pode se apresentar um pouquinho. Então, pessoal, meu nome é Buiú, sou advogado, militante de esquerda dos movimentos sociais, como o Levante Popular da Juventude, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, chamado MST, movimentos atingidos por barragem e afins, né? Nessa trajetória de formação política humana, a gente percebe que o tema da mulher, da violência contra a mulher, ela perpassa em todos os níveis. Na política, dentro de casa, na escola, nas relações de trabalho. E a gente percebe que o homem é elemento central nesse processo de ser o agente causador da maior parte da violência. Então, acho que esse momento, dou parabéns logo a vocês, é de uma centralidade muito importante que a gente perceba qual o papel que nós homens temos no processo de enfrentamento à violência contra a mulher. Então, assim, estamos à disposição sempre para conversar, dar os parabéns à iniciativa e vamos tocar para frente essa conversa bacana entre nós. Muito bem. A gente não precisa fazer uma conversa engessada, não. A gente pode ir discutindo, certo? Discordando, concordando e criando aqui eh, alguns pontos de convergência, certo? Eu gostaria que vocês começassem falando já como é que vocês, enquanto profissional, se deparam com esse tema e como é que vocês podem ajudar nesse sentido. Enquanto profissional, você enquanto psicólogo, né? Você enquanto advogado, enquanto militante, eu enquanto professor, gostaria que a gente pudesse discutir um pouco como que esse tema está inserido no nosso cotidiano profissional, por exemplo. Eu vou puxar um pouquinho aqui para minha profissão, né? Porque além de homem, a gente está trabalhando uma temática que está dentro do dia a dia da profissão de cada um, né? E antes de trabalhar com assistência, né, com a Secretaria de Assistência Social, que envolve essa parte mais especial voltado para as questões de violência, eu também trabalhei vários anos com saúde mental, né? E a gente percebe que a violência ela está muito interligada com a questão de sequelas que levam ao adoecimento mental. E como profissional, né, além da questão da assistência, que a gente dá voltado, né, para a vítima da violência, né, que a gente trabalha inclusive em parceria com outros serviços, né, com os serviços de justiça, inclusive, né, Ministério Público, delegacia. A gente também pode trabalhar
na questão preventiva, né? A gente trabalha, às vezes, fazendo algumas intervenções em escolas, divulgando, né, tanto a questão dos serviços de assistência, como também informações de identificar os tipos de violência, né? Então, uma coisa muito importante que eu tenho percebido como psicólogo, e nessas visitas que a gente tem feito a algumas escolas, é que muitas vítimas de violência elas não conseguem identificar, se A identificar violência. exatamente como está passando pelo processo de violência, né? Porque muitas vezes praticamente sempre é feito com alguém de dentro de casa, né? A pessoa acaba não acreditando que está sofrendo uma violência por alguém de dentro de sua casa, né? Às vezes é um marido, é um irmão, é um pai, enfim. E quando a gente leva para as diversas formas de violências, que a gente tem a violência patrimonial, a gente tem a violência moral, a violência psicológica, a violência física e a violência sexual, existe infelizmente ainda uma questão de normalização, né, por uma questão histórica, de a mulher aceitar alguns tipos de violências como se fosse algo normal. Praticamente não identifica a violência, né? A violência psicológica, por exemplo, a moral, ela às vezes as pessoas elas têm uma dificuldade de se ver como vítima da violência. Elas acabam considerando como algo da relação, algo comum, né? Mas a violência física, que é a mais fácil de ser identificada, né? Até aí tem uma questão fácil de identificar, mas tem a dificuldade de buscar a assistência, né? De se criar uma força ali para buscar assistência. Mas você perguntando como profissional, como a gente pode colaborar, é assim, além da assistência de fortalecimento das pessoas que são das mulheres vítimas de violência, tem essa questão também de informação, de esclarecimento, né? De fazê-las se identificarem como vítimas. E existem algumas violências que, de fato, há uma dificuldade maior. A violência patrimonial, às vezes, o companheiro que se aposta de um bem, né, da mulher, e às vezes alega que pode ser uma questão de intimidade, né? Quando você toma posse de, às vezes, de um celular, né? Ou até de um outro bem, às vezes uma questão mesmo de recurso, né? Como se fosse uma coisa que fosse obrigada, que tudo tem que ser um acordo, né? Quando se trata de dividir as questões dos bens, né? A questão de ter acesso a algum objeto. Mas é muito comum a mulher ela não ter essa liberdade e estar sendo pressionada, muitas vezes tem um controle de um objeto e ela não identifica aquilo como uma questão de uma violência, né? Às vezes identifica como uma coisa comum da relação. Então, esse esclarecimento que a gente tem levado, né, a algumas escolas e levando para alguns centros que prestam essa assistência às mulheres, a gente vai observando, de fato, a importância de levar essas informações, né? Porque se elas não se identificam como vítimas da violência, elas não vão buscar a assistência, né? Verdade. Então, uma das coisas que eu vejo como profissional é que eu vejo que é algo importante para se colaborar, para a gente combater essa violência, além da assistência, é essa questão da informação, né? A gente precisa levar essa informação, né? Divulgar essa informação dos diversos tipos de violência e estar também divulgando os serviços que prestam assistência. Você, Buiu, como é que você... Então, acho que o atuar profissional, ele é um reflexo de como você é enquanto ser humano, né? Não dá para ser muito de boa em casa e ser um tremendo otário no trabalho. Ou você é uma figura massa ou você não é, né? Eu falo isso por quê? Porque na dimensão profissional também vem uma dimensão humana do quê? Acolhimento. Acho que todo profissional na sua área, ele tem um primeiro momento de acolhimento. E quem vem vítima, gente, Balsa, sabe muito melhor do que eu, quem finalmente consegue perceber, como ele falou, que está sendo vítima de violência, ela, no caso, e ainda por cima conhece os canais de denúncia e de apoio, e ainda por cima tem coragem de enfrentar essa situação,
é fundamental inicialmente que a gente vá o quê? Primeiro, no acolhimento. Né? A primeira coisa que elas, primeiro eu fui vítima mesmo? Será que aconteceu daquele jeito? Será que não sou eu que estou fazendo cena ruim da história? Então, assim, o primeiro momento é acolhimento. E aí, no judiciário, a partir de uma luta histórica das mulheres, que foi centralizada na Maria da Penha, porque foi uma vítima de violência, é uma figura histórica que a gente tem que defender, que inclusive foi vítima de ameaças de morte nos últimos períodos pela extrema-direita, né? Essa lei, a 11.340, se eu não me engano, não sou muito bom de memória de número, mas ela traz essa arcabouço de proteção, sabe? Coloca a mulher como prioridade, e não é por conta de mimimi, é porque, historicamente, o papel da mulher sempre foi colocado como um processo de secundarização. Vou dar um exemplo. Se eu chego de noite lá no Cássio Cunha Lima, no Tião do Rego, de noite, e tá faltando luz, eu, enquanto homem, minha maior preocupação é o quê? Meu celular ser roubado. Meu carro, minha moto. Mas se for uma mulher, qual a maior preocupação dela? A segurança do corpo dela. Se alguém vai mexer com ela. Ou seja, a gente tem o mesmo cenário, a mesma situação, mas que chegam de formas diferentes para o homem e para a mulher. Então, o acolhimento profissional tem que ser diferente. A atuação em torno dos direitos tem que ter essa sensibilidade, né? E no processo, por exemplo, às vezes como advogado, todo mundo tem seu direito à defesa. E às vezes eu já atuei em defesa dos homens que estão sendo acusados. Olha que situação difícil para mim. Então, o que é que a gente pode, nessa atuação profissional humanizada, comprometida com o enfrentamento à violência, né? Jamais eu questiono as versões das mulheres. Porque a própria mulher já chega com a dúvida: será que isso aconteceu mesmo? Será que eu sou louca? Inclusive tem uns nomezinhos para esse tipo de violência. Stamblish, não sei o que, que é um nome bem difícil em inglês, né? Para mim é colocar em questão se a mulher tá sendo doida ou não. Nós, homens, que fazemos isso. Então é que ela diz: ó, estamos aqui numa audiência, eu digo: olha, fulano, estamos aqui para tentar compreender o cenário. Eu não estou aqui para questionar se a senhora está falando a verdade ou não. A senhora, por favor, poderia explicar o que é que aconteceu, se ele chegou habilitado em casa, se ele gritou. Então, assim, é questionar a versão, não a palavra que ela está falando, mas pedindo que ela auxilie a compreensão. Então, eu, enquanto advogado homem, que está sendo acusado, na minha atuação de acolhimento e de muita sensibilidade em torno dessa pauta, a gente tem que ter um certo. Não é a inocência pela inocência do meu cliente, porque ali também vai ter, já existe um processo de violência novamente de estar na frente do juiz. De ter que repetir o que passou em casa. Tá compreendendo? Então, assim, profissionalmente, eu acho que reflete o nosso perfil enquanto ser humano, é acolhimento, compreender que o papel da mulher na sociedade é sempre colocado como secundário, infelizmente, que a gente pode conversar, né? E de onde vem essa visão que nós temos hoje aqui em torno da mulher? É uma visão relacionada ao local, Brasil, Ocidente, e nesse tempo histórico. Porque nossas avós, há 100 anos atrás, era uma outra relação. Há 50 anos atrás, outra relação. Essa garotada daqui, já é uma outra relação de geracional. Então, assim, muda a partir do local, do tempo, da classe social, né? Porque, assim, quando você é a irmã mais velha, de 5 meninos, você, além de irmã, você é mãe, faxineira, né? Coisa que para nós homens nem tanto. Por exemplo, eu posso ser o mais velho, mas se eu tiver uma irmã do meio, é ela que vai cumprir essa tarefa de tomar conta de casa. Então, assim, primeiro passo é, no profissional, no ser humano, a sensibilidade de ver qual o papel que é colocado para a mulher e como nós homens podemos questionar esse papel. Dá uma curiosidade. Quando eu fui morar só há 15 anos atrás, 20 anos atrás, eu comecei a ir no banheiro, me desculpa o termo, a mijar sentado. Por quê? Porque era eu que lavava o meu banheiro. Na hora que eu, homem, tenho que tomar conta da minha casa, eu coloco em xeque aquele local de privilégio que eu tava. A minha mãe sempre fazia isso, minha esposa sempre fazia isso, agora sou eu. Então, são nas pequenas coisas que pode ser tirar um prato. Lava teu prato, pelo menos, pô, depois de almoçar. Tua mãe já não meteu uma mola fazendo almoço. Pode ser dobrando um lençol. Então, esse processo pode ser no profissional, numa audiência, num atendimento, ou no miúdo. Eu acho que cabe esse papel aqui que a gente está fazendo de reflexão. Como é que a gente pode fazer no grandioso, naquilo de destaque, naquilo que eu trabalho e ganho dinheiro, mas também no silencioso, dentro de casa, que ninguém vai ver eu lavando prato. Eu não preciso de medalha por isso. Minha mãe faz isso todo dia, minha irmã fez isso a vida toda. Eu acho que cabe esse momento de reflexão, principalmente para essa nova geração, né? Que talvez não venha com tantos vícios da nossa. Mas eu acho que profissionalmente, humanamente, familiarmente, eu acho que a gente tem que exercer essa sensibilidade. Qual o papel que é colocado para a mulher e como nós podemos questionar esse papel. Will, e ainda dentro do questionamento que Cláudio traz aqui, que ele traz uma questão voltada para a
questão profissional, mas também traz uma questão para a área mais, para a vida, para nossa vida pessoal, né? E aí, trazendo para os homens, né, independente da profissão, e, inclusive o Buiú, que está na área do direito, ele sabe muito bem disso, que a sociedade civil ela tem essa autoridade, e inclusive a responsabilidade de estar fazendo o seu papel, protegendo os membros, né, da sociedade. E assim, não só os profissionais, os serviços, né, que estão aí para prestar a proteção, a assistência, o cuidado, tem esse dever, mas a sociedade civil. E eu, como um cidadão, e as demais pessoas, como um membro dessa sociedade, também tem seu papel a desempenhar nessa questão da violência contra a mulher e também os outros fatores, né, os outros problemas sociais. Então, existe alguns ditados populares que às vezes só servem para piorar algumas coisas, né? Como, por exemplo, aquela questão de briga entre marido e mulher, ninguém mete a colher. Isso aí não se cabe, porque dentro da questão do direito, né, a responsabilidade de cuidado e de proteção, ela cai também sobre a sociedade civil, né? Uhum. E aí o cidadão, ele tem sim ali o dever de estar acionando os serviços, né? Se ele não quiser se identificar, mas existem os canais de denúncia, né, que ele pode muito bem estar utilizando para se ajudar ali e interromper um processo de uma violência que muitas vezes culmina na morte, né, da vítima, né? Então, assim, tanto eu como cidadão, eu sei que eu preciso, né, exercer esse meu dever de fazer as intervenções devidas nos contextos de violência, acionando os serviços através desses canais de denúncias anônimas, né? E também como profissional, né? E todo cidadão tem esse dever também. Com certeza. O Buiú tava dando aqui o exemplo hipotético, claro, de a menina que chega em casa, ela tem aquela preocupação primeiro com o corpo dela do que com os bens materiais, né? Eu recordo que em 2018, quando o Ernestão entrou em reforma, sabe? A gente tinha aula aqui nesse clube, sabe? E a gente fazia umas aulas de robótica à tarde. Aí as meninas saíram para ir lá no Dinâmico, que a escola oficialmente ficou lá no Dinâmico, sabe? E tinha que passar ali por um cantinho estreito, sabe? E as meninas vão, depois elas voltam e me relatam que estão com medo de passar, porque tem alguns homens lá por onde elas iam passar, sabe? E tipo assim, até aquele momento eu nunca tinha caído a ficha do quanto que as meninas, as mulheres, elas vivem num clima de medo constante. Jamais esses meninos aqui iriam voltar porque tinha 5 mulheres lá, né? E as meninas voltam, o senhor pode passar com a gente lá? Eu disse, poxa, como assim? Não, porque a gente tá com medo. Aí caiu a ficha, rapaz, nunca que os meninos passariam por isso, né? Jamais. Eu tenho um caso com que uma ex-esposa minha, uma ex-companheira, e ela que me ajudou muito nesse debate. Ela é antropóloga também, advogada. E uma vez eu tava com ela na praia, aí aquele lote de homem, né? Tchá, aquele paredão sentado, bombado, gostosão, pá. Aí quando eu tava bem de boa com ela, o que ela fez? Ela segurou minha mão pra passar. Aí quando passou, soltou. Eu disse, o que foi, meu amor? Ela disse, olha que processo violento. Pra eu não sofrer um psi, qualquer fala feia, eu tive que pegar na sua mão. Ou seja, eu tive que dizer que eu sou tua pra que os outros não me atacassem. De qualquer forma, é violento. Porque eu não consigo passar de boa se eu não for de alguém. Ou do meu marido, ou do meu pai, ou do meu irmão. Então, ela disse, eu tive que usar essa dificuldade que ainda é violento para mim, para receber uma violência menor. Olha isso, isso passa pelos nossos olhos, principalmente como homens, que a gente não percebe. O que é um ônibus apertado. Isso parece bobagem, mas estamos numa festa de rua, pá. Tem aquele corredor das mulheres. O que é que eu, enquanto homem, faço? Eu prefiro passar raspando a minha bunda nela do que na minha parte da frente. Parece bobo, mas é real. Eu tô andando de carro de noite, indo para casa, tem uma mulher desse lado aqui sozinho na rua, o que é que eu faço? Eu vou pro outro lado da pista para passar o máximo possível do meu carro dela. Se eu tô andando ali no Tião do Rego de noite, quando eu vou visitar meu padrinho, e tem uma mulher vindo, o que é que eu faço? Eu acendo a luz interna do meu carro. São pequenas coisas, mas que faz toda a diferença no processo da segurança. Eu acho que é isso que nós, enquanto homens, precisamos fazer. Que pequenos exercícios de sensibilidade nós podemos fazer no dia a dia para que esse processo de violência contra a mulher seja combatido.
E violência, pessoal, tem isso que o Genival tá falando, tem algumas coisas que são muito sutis. Uma tripla jornada de trabalho é violento. Você trabalha fora de casa, chega em casa para tomar conta de menino, doente, marido, ainda tem que lavar, passar, não sei o quê. E tem que estar cheirosa e bonitinha de quando o marido chegar. Isso é violento. Isso é violento. É violento quando as mulheres não têm a possibilidade de sair só entre as amigas. Mas os homens vão toda quarta-feira e domingo pro campo de futebol. É violento. Eu convido principalmente aos homens, quando forem festa de família, fiquem nas cozinhas. Eu era pequeno, fui criado com minha mãe e tal, ela me levava pra cozinha. É lá onde as mulheres compartilham todas as suas dificuldades com seus maridos, com seus filhos. Então, assim, é possível. Qual o papel nosso enquanto homem? Exercitar a sensibilidade nesse enfrentamento, no profissional, num espaço como esse aqui. Esse espaço aqui é fundamental. Nós estamos usando a tecnologia, participação da nova geração, que vem com menos vício de nossos pais, dos nossos avós, e estamos avançando nisso. Então, assim, a exercício da sensibilidade profissionalmente, humanamente, familiarmente, em todas as esferas. Eu acho que esse é o passo que nós temos que fazer, centralmente. Você está trazendo uma questão de vício, né? Mas a gente traz isso aí, uma questão, uns termos técnicos, é praticamente um processo de alienação, Gabi, né? faz umas fotos, por favor, Gabi. Porque é muito cultural, né? Infelizmente, esse processo de violência, né? E muitas vezes, infelizmente, as pessoas, né, com alguns costumes, elas acabam ainda naturalizando de alguma forma, né? Essa questão que Buiu está trazendo da divisão de tarefas, por exemplo, né? Culturalmente é direcionada, é destinado. Se você for talvez ter um diálogo com um casal mais jovem, eles podem trazer um discurso de partilha. Mas se você for trazer um diálogo desse para uma família um pouco com mais anos de idade, É consenso que a mulher faz atividade. é o consenso, verdade. a mulher tem que fazer. Se ela estiver trabalhando, mas as tarefas domésticas vai ser dela. Então, assim, é interessante a sua fala, Bolio, quando você fala que essa geração, ela chega com menos vício, de fato, ela pode estar menos impactada com essas questões de alienação, né? E com uma possibilidade de mudança, né? De fazer diferente, né? De fato haver ali uma parceria, porque a gente, na verdade, quando a gente se relaciona, né, com uma pessoa, a gente quer parceria, né? E se alguém chegasse para a gente fazendo uma proposta, né? Olha, eu vou casar com você, mas você que tem que fazer todas as coisas, né? E você tem que, além de trabalhar fora, me ajudar, você tem que assumir as coisas de casa, tem que estar sempre prontinha. Ou seja, se a gente chegar com uma proposta de dar uma sobrecarga maior, talvez ela... Não, calma aí. Topo não, quero não, quero não. Exatamente, né? Mas que, infelizmente, ainda é uma coisa muito comum, né? Mas isso aí é só um dos pontos, né? Eu antes de vir para cá, eu estava fazendo aqui uma pesquisa, né? Avaliando algumas coisas, alguns dados mais recentes, né? E eu achei aqui um dado que, assim, algumas pessoas podem julgar que essas nossas falas, a gente está discutindo hoje aqui sobre trazer os homens para essa campanha, né? Para essa linha de frente, para estar combatendo aí, para estar, no mínimo, diminuindo essa incidência. Porque, assim, os homens têm uma participação muito importante dentro do contexto da sociedade e da família, né? Porque ele traz aquela figura protetora, né? E, infelizmente, existem muitos homens que fazem mau uso dessa figura, né? Mas aí eu quero direcionar a fala para o homem de bem, né? Para o homem de bom caráter, né? E que ele realmente ele precisa estar empenhado, porque os dados, né, de violência contra a mulher, eles são absurdos, né? Eu queria compartilhar aqui rapidamente, Cláudio, mas a gente tem aqui um dado bem recente do Conselho Nacional de Justiça. Esse dado aqui, Cláudio e Buiú, ele é meio assustador. A justiça brasileira, ela registra 2.500 processos de violência contra a mulher por dia.
Muita coisa. por dia, né? Aí ela traz nessa matéria aqui ainda, ela traz que em 6 meses, né, foram registrados 318.514 casos de violências domésticas, 56.958 estupros e 5.263 feminicídios. Ou seja, a gente está falando aqui de algo que é absurdo, né? Absurdo essa questão da violência. Então, a gente realmente precisa trazer esse personagem, que é um personagem muito importante dentro da sociedade, tem uma figura muito importante, que é uma figura que precisa exercer seu papel, né? Que é a figura protetora, né? Exercer seu papel de forma digna e justa, de proteção, né? E tá assim engajado, né? Nessa luta, né? Para a gente ver de repente uma mudança, né? Nesses dados, uma mudança positiva, diminuindo, né? Essa estatística tão absurda de casos de violência, né? Deixa eu ver se eu consigo printar aqui, Cláudio, mandar aqui. Pode fazer depois. Quero continuar Eu só vou postar dia 6, só ela. Pronto, então beleza. Sobre violência cultural, né? Primeiro, assim, nós homens temos uma fragilidade, uma masculinidade frágil. Por exemplo, meu pai, eu construí uma relação muito bonita com meu pai, principalmente nos últimos períodos dele, mas meu pai nunca disse com essas palavras: eu te amo, meu filho. Ele dava a bênção, ligava, já almoçou? Como é que tá? Tá precisando de alguma coisa, mas tem aquela dificuldade de mostrar a sensibilidade e dizer: eu te amo, meu filho. Você é importante pra mim. Né? Então, vamos começar nessa violência cultural. Então, até nós mesmos, homens, temos a dificuldade. Homem não chora. Chora muito. Homem tem medo. Muito. Homem tem sua fragilidade. Será que eu consigo? Tem. Então, assim, vamos acolher, porque isso é uma dimensão humana, não é só do homem. É do ser humano, né? Então, até culturalmente, a gente é colocado esse papel de machudo, intocável. Não, também somos frágeis, choramos, né? Outra coisa é que isso pode vir de várias formas, essa violência cultural. Vamos pegar agora aí a crítica à nova geração. Que músicas ruins que vocês estão fazendo, viu? Tô dizendo que as velhas também são todas boas, não, viu? Não é só sua pepeca que isso é mel, senta, dá na sua cara, bandida. Tudo bem, se tiver rolando aí uma cachorrada na festa, posso até dançar no chão com vocês. Mas dizer que eu gosto, que é boa, e que isso não reforça o papel de violência contra a mulher, isso seria mentira. A verdade é essa, né? Concordo com você, Bruno. E isso aqui não quer dizer, eu escuto beats com outra letra, meu irmão. Eu escuto rap, pode ser um rap dos Racionais das antigas, ou um rap atual. Não significa necessariamente que eu tenho que rebaixar a minha letra e a mensagem para fazer um som massa. Né? Então, assim, temos também o processo de violência cultural nas letras, nas músicas. Rodas de conversa. Meu amigo, nós homens sabemos. Quando não tem mulher por perto, as nossas falas são horríveis. Vamos falar, vamos jogar limpo? Vamos jogar limpo? É muito mais fácil a gente passar e virar o pescoço quando passa uma mulher quando tá com os homens do que quando a mãe e a esposa da gente tá do lado. Vamos jogar limpo, essa é a real. Isso é cultural. Isso sou eu, isso é você, isso é todo mundo. A gente luta para não ter essa prática, mas que ela tá incorporada, ela tá. Tá na novela da Globo, tá nos filmes, tá na música, tá no exemplo do meu pai e dos meus avós. Então, assim, culturalmente é enraizado. Agora, gente, vamos agora aprofundar um termo que você usou, né? Que é esse papel protetor do homem e da mulher. Por que meu medo desse termo? Porque, assim, se o homem cumpre o papel protetor, alguém tem que ser protegido, de fato. Mas ele não é apenas o protetor, ele protege e é protegido também. Porque se a gente coloca um homem num papel de super protetor, ele é o nosso super-homem. E os outros são todos vítimas, inclusive as mulheres. Se ele é o protetor, se ele é o cara que bota a grana dentro de casa, então outra pessoa é a que não bota. Eu concordo com você que esse papel de proteção à família, à integridade dos filhos, à integridade do lar. Um homem de bem, como você falou, é um homem que é integrado à família. Em que sentido? Eu não quero só o meu tempo de futebol. Eu quero ir pro parque da criança com meus filhos. Isso é um homem que é protetor. Eu quero, meu irmão, que minha esposa hoje tenha um domingo de princesa. Porque ela cozinha de segunda a sábado. Eu quero o domingo pra ela. Então nem que eu peça a quentinha, já que eu não sei cozinhar. Então, assim, esse é o protetor que eu tô contigo. Aquele não só que, eu protejo e vocês são vítimas que não conseguem. Meu irmão é uma pessoa que trabalha fora. Toma conta de casa, toma conta de doente, toma conta de menino, de cachorro, não sei o quê. Ela é muito mais forte do que nós.
né? Ela é muito mais forte. Então, assim, o que fez com você, o papel do homem protetor é protejo minha família, protejo minha companheira, protejo meus filhos, não porque eles são incapazes, mas porque culturalmente, isso que tu falou, são sobrecarregados. Esse papel histórico da mulher é enraizada. E assim, mulher no Nordeste, homem no Nordeste. Eu tenho um amigo meu que é caminhoneiro de São Paulo. Ele acha a coisa mais engraçada do mundo o homem não lavar a própria cueca. Como assim vocês não lavam a roupa de vocês, irmão? Como assim que se a mulher não chegar em casa pra fazer o almoço, tu vai ficar com fome? Porque nem pé da quentinha. Fica com fome pra passar na cara da mulher. Às vezes o Isso é almoço hora. tá na panela e precisa que a mulher bote e leve na mesa, né? É isso Eu aí. conheço alguns casais que, não, deixa eu botar o almoço do fulano. Quer o que, amor? Quer o que, amor? Meu amigo. Então, assim, É. culturalmente, acho que talvez seja esse o principal fronte de luta, né? O culturalmente, os nossos valores, o que a gente acredita, o que é amor. Amor, a gente tem que questionar. Isso é amor? Amor que mente, amor que manipula, amor que coloca a mulher em situação de fragilidade. Será que ele tá fazendo o quê com quem? Aí desliga o celular. Então, assim, qual o papel do homem? Retornando qual o papel do homem no enfrentamento à violência, né, contra a mulher? Ser protetor, fez com você, acolhedor, compromissado com a transformação e, principalmente, isso que a gente coloca, né? Questionar esse local cultural que a gente é ensinado. Como tu falou, né? Nossos pais, nossos avós, eles tiveram o local dele, o tempo dele e nosso. Qual o nosso, Genivaldo? Qual o nosso, Cláudio, assim? Qual o nosso papel nesse novo momento histórico, né? E para finalizar essa parte, né? Eu acho que a gente tem que começar a enfrentar alguns bichos papão. Tem alguns nomes que a galera tem mais medo do nome do que saber o que é. Por exemplo, o que é o danado feminismo? O que é o feminismo? É o enfrentamento ao homem? Não. É o enfrentamento à violência que a mulher sofre, que na sua grande maioria, como o Genival trouxe esses dados que eu não sabia, meu irmão, fiquei assustado, que a grande maioria das vezes é cometido por homens, de dentro de casa, que vocês estavam falando, que é o pai, é o irmão, é um companheiro, é um vizinho, é um tio, né? Então não, acontece mais com conhecidos do que os desconhecidos, né? Então, retornando, qual o nosso papel, né? Acho que fica essa grande questão. Tem um caso, para jogar mais um tema aqui na mesa. É, eu morei no sítio muitos anos, 20 anos na minha vida, e eu sempre escutava assim, é praticamente todo mês que uma mulher lá apanhava do marido, ela saía com o menino nos braços, e eu correndo para casa das vizinhas, para casa da minha mãe, sabe? Isso há muitos anos, tipo assim, eu escutei isso durante a minha vida toda praticamente, sabe? E um belo dia, essa mulher criou coragem e deixou o marido. E eu, graças a Deus, né, se livrou, teve coragem, mas para minha surpresa, né, ingênuo ainda, as próprias amigas que acolhiam ela em casa, como é que fulana faz isso com o marido? Eu disse, como assim, gente? Essa mulher passou 20 anos sendo apanhando, ela corria com o menino nos braços e outro menino aqui puxando pelas mãos, e a própria sociedade julgando, e isso eu acho que reflete em outra coisa que acontece muito, que é muito comum da gente ouvir, a mulher apanha, mas não sai de casa. E eu gostaria de jogar esse tema na mesa. Eu discordo completamente dessa questão que ela apanha porque gosta. Eu gostaria que você, enquanto psicólogo, analisasse isso, você, enquanto advogado, falasse da importância de ter uma lei que proteja especificamente a mulher. Porque, assim, na minha percepção, as leis são criadas quando tem uma demanda, né? Pode ser que agora crie, por exemplo, uma lei, colocar um cocô nos caixas do Banco do Brasil. Então, bora criar uma lei específica para punir aquilo. Porque digamos que isso aconteça recorrentemente. Agora, assim, foi uma vez perdida, ninguém vai criar uma lei para punir aquilo, né? Agora, se isso acontece frequentemente, aí sim precisa de uma lei. Porque nós, enquanto homens, a gente sai à noite, a gente não tem medo de sofrer alguma violência por parte de uma mulher, né? Agora, as mulheres sofrem bastante. Então, eu gostaria de a gente jogar esse tema aqui na mesa, falar dessa questão de tentar desmistificar essa questão que mulher gosta de apanhar e falar da importância de a gente ter uma lei específica que proteja a mulher. Cláudio, eu como psicólogo, e inclusive tenho acompanhado vários casos de violência, até porque o serviço CREAS ele é específico só para esse tipo de demanda, né? Os diversos tipos de violência. E aí, assim, a primeira coisa que eu gostaria aqui de deixar claro, que essa fala de que mulher gosta Tá ligado o de microfone, tá? apanhar,
é uma, Tá ligado? é uma má, Esse microfone, às vezes, quando passa tempo sem falar, ele desliga do nada. É só ver na edição. isso aí é uma má interpretação da sociedade ou da pessoa que está fazendo, né, uma leitura distorcida do que do contexto de fragilidade da vítima, tá? O que eu tenho observado, né, nos pacientes que, né, nos casos que eu acompanho, né, que eu já acompanhei, é que o abusador, o violentador, ele tem um poder de domínio muito grande. Ele muitas vezes separa a vítima da sua rede de apoio, né? E aí deixa ela sozinha e fragiliza ela emocionalmente de tal forma que ela se vê, né, dependente e totalmente impotente para mudar o contexto, para agir, né, para sair do contexto de violência. E ele usa muitos instrumentos, né, para manipular esse processo, né? E um dos instrumentos é a própria violência, a violência moral, psicológica, denigra a imagem, abaixa a questão da autoestima da mulher, a questão da própria violência física, né? Muitas vezes ele não permite que essa mulher ela consiga ter alguma fonte de renda para poder ter alguma autonomia, entendeu? Então, ele consegue usar vários instrumentos para deixar ela totalmente fragilizada. E qualquer pessoa, Cláudio, que esteja num contexto desse, vai ter dificuldade de sair desse processo. Não vai ser fácil, não. E muitas vezes só vai sair se receber ajuda, né? Aí quem está de fora, em vez de oferecer uma ajuda, um apoio, né? Aí traz uma fala de que a pessoa tá ali porque gosta de apanhar, né? Então, assim, as pessoas não sabem da angústia, do sofrimento de quem tá dentro de um contexto de violência, tá? E uma das coisas que afeta demais, né, as pessoas vítimas de violência, né, principalmente a violência doméstica, a violência sexual, a violência física, é essa questão da saúde mental da pessoa, né? Muitas vezes a pessoa perde o sentido de vida, ela tem até um desejo de morte, desenvolve um perda de sentido de vida, né? E aí, olha, ela às vezes está ali deixando, né, a vida ali de repente se esvaziar, né? Ela não tem força de fazer esse movimento sair. E aí eu queria aqui fazer um apelo assim, né? Porque essa fala de que a pessoa tá ali num contexto de violência porque gosta, ele é muito forte e ao mesmo tempo é outra violência. É outra violência. E enquanto, na verdade, se deveria era oferecer assistência, né? Oferecer assistência, oferecer uma opção, mostrar para aquela pessoa que ela tem outra opção, ela pode sair daquele lugar, né? Eu acompanhei um caso, né? Estou acompanhando um caso recente, né? Em que a pessoa já vinha num contexto de violência há muito tempo, né? E aí, durante o atendimento, né? A gente lança, né? Às vezes, visões, né? Possibilidades que a pessoa, dentro daquele contexto, não consegue enxergar. A pessoa tinha um pouco recurso, né? Questão de Bolsa Família, mas ela poderia, de repente, sair daquele contexto, né? Já que a ajuda que ela recebia do agressor era pouca. Quando eu trago a possibilidade dela, de repente, sair e ter o próprio ambiente dela, e de repente buscar ajuda, né, na Secretaria de Assistência Social, e de repente, para ela sair do contexto de violência, ela começa a ver outros horizontes. E ela realmente se fortaleceu e ela saiu. E ela se fortaleceu a tal ponto de também acionar, porque ela tem um filho com um abusador, e ela aciona a justiça para buscar os direitos dela, né? Mas até isso acontecer, ela passou por muitas violências e precisou chegar a um serviço, receber assistência, se fortalecer para poder sair daquele lugar.
Mas, repito, é um lugar muito difícil para se sair, né? Então, a gente dizer que uma pessoa que é vítima de violência está ali porque gosta, minha gente, isso aí é muito duro, né? De certa forma, é uma certa covardia. A gente deveria estar oferecendo ajuda, né? Apanha porque gosta. Eu acho que Genival fez a síntese mesmo, assim. É um outro processo de violência. Você tá criminalizando, colocando a vítima em um processo de condenação, né? Então, isso que o Genival falou, né? Separa a vítima da rede de apoio. Famílias, amigas, todo mundo quando começa a namorar sumiu. Sumiu como assim? Não visita mais a mãe no domingo. Ela pode, é possível, né? Então ele tira isso. A patrimonial, eu tenho um caso, pô, que eu fiquei assim, abismado. Uma pessoa foi casada com outra 39 anos e não sabia quanto era o salário dela. Ele pegava parte do salário e dizia, paga tuas contas da casa e faz teu milagre. E só. Quando a pessoa ficou viúva 39 anos depois que viu a pensão, eu disse, lavei a burra. Eu disse, amém. Porque ele só foi ele trabalhar porque estava com a saúde boa, porque tomou conta da saúde dele. Ele só pôde trabalhar porque tinha o café da manhã, 6 horas da manhã, quem fez? Ele só pode trabalhar porque a roupa estava limpa, quem foi que lavou, passou e guardou. Então assim, esse dinheiro não é dele que ele deixou para a senhora. Esse dinheiro também é fruto do seu trabalho não reconhecido, não remunerado e não tendo a verdadeira valor que tem socialmente. Então assim, é um direito seu, não é um favor, né? Outra coisa, essa é a violência patrimonial. Parece que a gente, quem gosta que fica... Uma pessoa dessa que passou 39 anos na vida nesse processo de violência patrimonial, ela gosta? Não saber quanto entra na família para poder gastar, então não existe. Né? Outra coisa que os homens falam, ninguém vai te querer se tu me deixar. Você é feia, tá acabada, tem 2 filhos. Então assim, vai diminuindo a outra pessoa. A outra coisa, a pessoa tem vergonha de sair de casa, abandonou o lar, é uma má mãe, uma má esposa. Isso é o que nós repetimos aqui no meio da rua. Como você compartilhou que as próprias mulheres que em primeiro momento acolheram, mas depois disseram, não, mulher, não faz isso não, tá errado. Né? Então, apanha quem gosta é mentira. Apanha quem ainda não tem condições de sair desse ciclo permanente de violência. Ninguém gosta não, vai. Sendo sincero, ninguém gosta, né? E agora passando mais para a parte mais específica do direito, né, do judiciário, tem que ter leis específicas sim. A demanda, isso que tu falou, né? Só existe a lei se surgir a necessidade dessa demanda. E a necessidade de proteção, a mulher não é de 5, 10, 100 anos atrás, não. Ela é histórica, principalmente no mundo ocidental, suas características brasileiras também, né? Então, assim, para mim não faz sentido questionar a validade da Maria da Penha. Você é louco. Ao contrário, temos que fortalecer a Maria da Penha, né? Eu acho que eu tenho um mito que eu adoro, assim, com dos meus... Eu não gosto de chamar clientes, né? Das pessoas que eu represento na justiça. Os homens têm medo de 2 coisas. Eu adoro esse medo. Maria da Penha e pensão alimentícia. Para eles é o que prende. No Brasil, roubo não prende, assalto não prende, nada. Mas o tal da Maria da Penha e da pensão atrasada, ele se treme todinho. E é pra se tremer, viu, macharada que tá escutando. É pra se tremer. Parabéns à doutora Juliana Brasil, a delegacia especializada da mulher aqui, que já existia, mas ganhou uma sede própria, tá mais forte, né? Então, assim, defenda a existência da Maria da Penha, defenda a ampliação da Maria da Penha, defendo que as penas sejam maiores, defendo também que o processo educativo tem que vir atrelado. Eu não vou só prender um homem jogado dentro da cadeia pública de queimada para ele se transformar por conta do sistema penitenciário num homem pior. Condenado por Maria da Penha, você, além da pena, você tem que fazer cursos educativos. Ah, não quero. Não, você também não queria estar preso. Não é do querer, não parte só disso. Eu vi um vídeo de um juiz, ele falando sobre um projeto de lei contra o violentador, que além das punições, ele ficaria também proibido de prestar serviços, né, de trabalhar, de receber algum tipo de remuneração, de fazer contratos públicos. Ou seja, essa pessoa, ele não ia poder, se ele, por exemplo, ele tivesse uma empresa e ele quisesse parcerias para prestar serviço para o governo, ele não poderia, né, de forma alguma, né? E ter algum tipo de ganho, né, com relação a, pelo menos do governo, né? Para poder ali também criar mais uma dificuldade para pesar no bolso de muitos, né, abusadores,
para tentar aí uma forma de diminuir, né, essa incidência de violência. Buiú falou da educação, e eu lembro que no início o Cláudio ele lançou uma pergunta para nós, mas ele também se incluiu. E aí, Cláudio, eu já tive fazendo umas visitas a algumas escolas para a gente estar trabalhando a questão do esclarecimento dos diversos tipos de violência, mas eu também vejo que o papel do professor, né, que ele está trabalhando aí com os jovens, né, que estão em formação, eu vejo que o professor tem um papel aí, né, muito importante, né, já que a gente está falando questão de cultura, né, que essa violência ela está entrelada à questão cultural, e aí fica para você também, né, como é que você tem Atende. Isânia ligando ali. certo, como é que você tem lidado com essa realidade, né, em sala de aula, né? Uhum. Acho que a gente, enquanto professor, a gente ainda tem mais um impacto maior do que ainda vocês, né? Porque você não se encontra com as pessoas que você atende todos os dias, né? Não. E a gente, enquanto professor, está todo dia ali. Então, o nosso papel é abrir esses espaços de diálogo, sabe? É, procurar cada dia melhorar nesse sentido, né? Combater o machismo dentro da gente, o machismo estrutural. Quando escutar alguma piadinha machista, dizer, ó, pessoal, não é bem assim, tá entendendo? A gente, enquanto professor, a gente tem esse papel, acaba exercendo uma certa liderança, né? Então, a gente atua mais nesse sentido mesmo, sabe? De conversar, conscientizar. E, acima de tudo, eu acho que a principal coisa é dar exemplo, né? É isso. A principal coisa é porque não adianta a gente dizer, ah, pessoal, não faz piada machista com as meninas e a pessoa mesmo fazer uma piadinha machista, tá entendendo? Então, o nosso papel, eu acho que até semana passada eu acabei vacilando, achando que Gabi não entendia de futebol. Enfim, foi um ato falho. Acontece. Aí eu disse, a gente tem uma pergunta com o João Guilherme, e ele gosta muito de futebol. Aí tem outro menino que gosta de futebol. Diz, ô Fernando, tu faz a pergunta sobre futebol, mas na mesma hora daí, então, fui extremamente machista. Enfim, então a gente tem que estar todo dia se policiando, né? Para não cobrar uma coisa deles e dar um exemplo contrário do que a gente propaga, tá entendendo? Tem um método pedagógico que eu gosto muito, que é a pedagogia do exemplo. E para mim, o grande professor, não estou dizendo necessariamente que eu sigo essa religião, foi Jesus Cristo, que era assim: o que eu falo, eu faço. Se eu prego não acúmulo, eu vou ter 2 mudas de roupa. Estou dizendo que é para ninguém virar franciscano, não. Mas então, assim, essa pedagogia do exemplo. Agora, isso não quer dizer que nós somos intocáveis, que também não tivemos nossos processos de formação com desvios, reforçando machismo, racismo. É permanente esse processo. O Gênio voltou com um ponto, que é o projeto de lei, que eu acho que, assim, para chamar a atenção de uma coisa que está acontecendo no Brasil, que é uma transformação da lei, né? Hoje, no Brasil, está sendo questionado a possibilidade do aborto legal. E quais são as possibilidades do aborto legal? Quando o feto, a criança está nascendo gerada lá, tem risco de vida, no sentido que não tem probabilidade de sobreviver, se traz risco para a mulher, né? A gestante, ela tem o direito de autonomia, de escolha dela. Será que eu vou correr risco de morrer por conta dessa gravidez? E o principal que está tendo em xeque, que são as vítimas de estupro. O projeto de lei proíbe o aborto para as vítimas de estupro. E aí, Genival, eu gostaria de você, porque assim, a curto prazo, o processo de violência, da gestação, mas a longo prazo, como seria uma relação familiar com uma criança fruto de um estupro, né? E ainda tem projeto de lei que diz assim, e o pai ainda tem a obrigação de tem que registrar com o nome do pai. Vocês conseguem perceber o tamanho da desgraça que é isso? A mulher vítima de violência é estuprada, é obrigada a ter uma gestação, são 9 meses carregando simbolicamente, porque a culpa não é do feto, mas simbolicamente aquele é o ato de violência permanente. Onde eu tô indo, eu estou carregando aquela cicatriz. Aí depois tu ainda cria, e tem que botar na certidão de nascimento o nome do pai da criança e que foi teu abusador. Então, assim, isso está sendo votado em Brasília. Passou, viu, pela Comissão de Justiça e Cidadania e Justiça. Foi aprovado que acabe o aborto legal. Pela primeira etapa foi aprovado. E vamos agora votar no Senado e na Câmara. Então, assim, o convite que eu faço, além disso, é acompanhe esse tema. É a vida das mulheres que estão em jogo.
Porque aborto é feito. As ricas em clínicas famosas, as pobres usando remédio do mato aí. Quem nunca viu, tomar chá de não sei o quê, ou pegar um prego, alguma coisa assim, tem vários processos. A prática do aborto é uma prática cultural social. As ricas fazem em clínicas clandestinas, bem chiques, as pobres fazem no quintal de casa e morrem. Então, assim, não é sobre isso. Não é sobre isso, né? Então eu pergunto a Genival, como é que você já imaginou um caso onde você tem que criar um filho vítima de violência, de estupro, e ainda ser obrigado a registrar? Então, assim, é esse o cenário que nós estamos vivendo no Brasil hoje. Will, não, sem dúvida nenhuma, existe, se isso realmente se tornar uma realidade, isso vai ser uma violência atrás da outra, né? E você pode empurrar uma pessoa em um processo de adoecimento mental muito forte, né? Eu acredito que atualmente existe, né, uma questão legal de que a vítima de estupro, ela pode, essa criança pode ser entregue à adoção, né? Ali mesmo no hospital, ela, ela já ser entregue para uma instituição de adoção, né? Ou seja, não ter aquela questão do aborto, né? Dependendo do grau ali, da gravidez, do tempo, mas também não submeter essa vítima, né, da violência, do estupro, a ter que ter essa obrigação de criar, né, esse filho que foi fruto dessa questão do estupro, né, que vai estar sempre trazendo a lembrança daquele ato, né, ali num processo somatório, né, que vai gerar aí as doenças, né, psicossomáticas, e aí isso realmente seria uma coisa muito ruim, né? Mas tratando do contexto atual, eu acredito que tem essa questão da adoção voluntária num contexto da pessoa não se sentir bem ali para poder estar tendo esse processo de criar a criança, né? Agora, é um projeto que você está trazendo aí de lei que está tramitando, mas que, de fato, se isso se tornar uma realidade, é algo muito adoecedor para a vítima, é algo muito tenso, né? Porque isso tem tudo para colaborar para um sofrimento tanto da mãe, né, vítima do estupro, como também para essa criança, num processo de rejeição e etc, etc. O mais coerente, né, seria essa questão da adoção mesmo, né, ali no ato de parir, já entregar para adoção, para não obrigar essa mãe a passar por esse processo, né, tão difícil, né. A gente faz uma análise, assim, num sentido mais comum, né, mais racional. Alguém pode trazer uma fala de que em algum momento pode ter uma variante aí que faça com que se crie um vínculo, né? Mas talvez seria uma coisa muito rara, né? Muito rara. Então, a gente precisa considerar o que é mais comum aí, né? E realmente seria algo muito ruim se isso se tornar uma realidade, viu, Will? Eu não sei se a gente se alguém quer trazer alguma outra pergunta, alguma coisa sobre ainda esse tema, mas a gente está tentando aqui abordar muitas coisas, né, muitos viés dessa questão da violência. Infelizmente, né, a gente está com uma realidade muito assustadora. Nessa matéria que eu estava olhando, houve um aumento, né, uma incidência muito grande. Aqui chega a falar que com relação ao ano de 2023, eles fizeram um estudo num período de 6 meses, né? E eles traz uma porcentagem aqui, parece que de 78% de aumento, né? Uhum. Eu Então, queria até, inclusive, jogar outro tema aqui. A gente tem avançado. Doutora Juliana, ela, não sei se foi doutora Juliana ou se foi Ana Paula, elas têm uma visão, não lembro agora exatamente quem foi, vocês podem assistir o podcast e ver quem foi, tá? De que não é que a gente tem piorado, é que a gente tem dado mais visibilidade às coisas. Então, dá-se a impressão de que se tem piorado, mas elas veem avanços. Vocês compartilham dessa mesma visão que a gente tem
avançado, a gente tem progredido, melhorado nesse sentido de combate, de conscientização. A gente vai mostrar aqui os dados assustadores. Né? Então, vou pegar um exemplo que tu falou. Aquela mulher que passou 20 anos em processo nesse ciclo permanente de violência, que finalmente conseguiu romper, né? Sair, mas teve que voltar. Quantos casos de violência não foram notificados durante esses 20 anos? Então, assim, o que nós temos hoje é um processo de sempre teve, que permanece, mas que está caindo, é Isso. a subnotificação. Esses Porque dados temos aqui são aqui, dados oficiais, né? esses dados aqui, eles não são são dados oficiais, mas não são os Não reais. são os reais, exato. Porque sempre vão ter vítimas que nunca denunciam, ou que ainda não denunciam ainda. Então, assim, eu concordo com o doutor Juliano ou com Paulinha, né? Inclusive, elas têm muito mais propriedade, talvez, que eu, mas, assim, eu acredito. Há um processo de diminuição da subnotificação, ou seja, a galera tá denunciando mais. E denunciando por quê? Porque temos serviços como os que a gente mal trabalha. Temos profissionais com um grau de sensibilidade e de acolhimento, que eu conheço a equipe, trabalhei muito tempo junto em vários projetos. Então, é por isso também. Nós temos políticas públicas que permitem o fortalecimento disso. Nós temos a retomada do Ministério da Mulher, que foi destruído no último governo, que era responsável de pensar em políticas públicas para isso. Então, assim, nós temos, juridicamente, uma Maria da Penha que está se fortalecendo. Nós temos um sistema de políticas públicas que está se fortalecendo. Nós temos profissionais com esse grau de sensibilidade e é por isso que está aumentando. A violência, no tempo do meu pai, da minha mãe, de meus avós, sempre existiram, só que não eram notificados. O medo de morrer, a vergonha. Antigamente não era nem separada, era ser desquitada. Desquitou já não casa mais. Então, às vezes, o processo de violência no fim do término do casamento era pior na cabeça da vítima do que viver esse ciclo de violência dentro de casa. Então, assim, eu acho que sim, estamos aumentando o número de denúncias, sim, estamos aumentando os instrumentos e equipamentos necessários de acompanhamento disso, mas continua sendo insuficiente. Mas eu acho que sim, estamos aumentando sim essa incidência de denúncia. Isso, Buiu, traz, assim, traz pra gente, fala, na verdade, da nossa responsabilidade, né? Da nossa responsabilidade como profissionais, como sociedade civil, né? E trazendo para os homens, né? Que infelizmente, né, a maior incidência de violência é cometida por homens, né? A importância do homem de bem, ele assumir o seu papel, engajar nessa campanha, né? E tá buscando, né? Buscando divulgar, né? Buscar se sensibilizar com os casos de violência que ele possa ter acesso, né? E toda a sociedade civil, né? Essa incidência, esses dados alarmantes, né? Que como você traz, ainda pode estar subnotificado, porque havia muita pouca, digamos assim, notificação, denúncias. Eles traz para a gente a responsabilidade, tá falando da nossa responsabilidade como serviço, como profissional, como sociedade civil, da gente se mobilizar e realmente fazer algo para poder estar mudando, né, esse contexto, né? Então, o problema ele está instalado, mas ele está trazendo para a gente a responsabilidade para a gente se mobilizar e fazer algo, né? E aí cada um deve desempenhar seu papel, né, no seu contexto social, né? Até mesmo os alunos, né? Eles têm a sua importância aí de não estar, digamos assim, de alguma forma semeando isso, né? O adolescente, que é a sociedade, né? É o adulto de amanhã. Ele tem um papel muito importante aí também. Ele precisa também ser engajado, né? Todos, né? Então, assim, eu fico o apelo aqui, né, para que a gente não feche os olhos e aqueles que têm pouca informação sobre os tipos de violência e os serviços que nós temos no nosso município para poder estar ajudando as vítimas de violência, que ele pode nos procurar, né? Nós temos aqui o CREAS, né, que está de portas abertas para acolher, trazer esclarecimentos, né, e também está dando os direcionamentos, os encaminhamentos para os casos, caso surgirem. Se as pessoas quiserem nos visitar apenas para tirar dúvida, estamos também ali à disposição, tá certo? Porque é um dos serviços, né, importante que nós temos na nossa rede para estar
combatendo essa questão da violência. Uhum. Bom, eu abro espaço agora para vocês fazerem as considerações finais. O Will disse que ia ficar até 10h15, já é 10h28. Você tá 10 minutos atrasado, bons minutos. Mas vejo que o papo vai fluindo e tem muito assunto para a gente conversar. Assim, tem temas específicos que daria um podcast especificamente sobre os subtemas dentro desse tema mais amplo, né? Então, eu abro agora um momento para as considerações finais. Certo, Will, e vocês. Então, primeiro agradecer, né? Agradecer o convite, mas mais do que isso, dizer que eu estou extremamente feliz, assim. Primeiro, por essa rodada, eu acho que são 16 dias de ativismo, Isso. né? Realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Social, mas mais do que isso, Claudio, sendo muito sincero, perceber que essa molecada, essa juventude, através desse projeto, eu acredito que seja você que esteja acompanhando, esteja afim de utilizar esse desenvolvimento tecnológico, eu sou meio atrasado nisso, não me atrasei, mas afim de fazer uma comunicação direta e sobre temas que são delicados, não é fácil, não é unânime, ou seja, todo mundo pensa igual, não é isso, mas gera essa possibilidade da gente conversar assim. Dou os parabéns para vocês, sinceramente, aqui em Queimadas, que tem uma tradição horrível de violência contra a mulher. Que temos casos simbólicos, como a Barbárie Queimadas, mas temos o caso do miúdo, sabe, que acontece muito, isso é muito real. Então, assim, dizer que estou feliz, me comprometo, tanto enquanto militante de esquerda, quanto advogado, mas quanto ser humano, né? Esse processo de enfrentamento à violência contra a mulher. Sei que reproduz alguns ainda, acho que essa é a missão. Mais do que dizer não sou machista, estou plenamente consciente que sou e estou em combate a isso, né? Como você compartilhou o caso do futebol. Foi. É uma delicadeza, mas estamos lá, né? Então, assim, dizer que é um importante para Queimadas, importante para a molecada aí do colégio, parabéns à direção, a você. Que esse tema volte a ser colocado no nosso dia a dia como conversa. Aqui ninguém tá levantando as tochas, fazendo perseguição aos homens, não, viu? Aqui não é a Inquisição da Igreja Católica da Idade Média, não. Não é isso. Mas que a gente também tenha muito ciência que nós somos responsáveis. O protagonismo é das mulheres. Isso não significa que nós não temos papel nessa luta. Principalmente, não só de apoio, que é importante, mas como os principais causadores da violência contra a mulher. Então, assim, se nós homens, de fato, fizer um compromisso de tentar quebrar esse ciclo, pode ter certeza, esses dados assustadores vão cair. A qualidade de vida, a quantidade de atendimento, você usou o termo que o corpo somatiza, né? Então, assim, quando a gente tá, eu mesmo, quando tô com o juiz apertado, eu perco a fome. Tem gente que dá insônia, tem gente que come demais, tem gente que vai surgindo manchas no corpo. Então, assim, é por amor ao povo, por amor às mulheres, às nossas mães, às nossas filhas, aos nossos companheiros, vizinhas, tal. Vamos fazer um enfrentamento. Elas têm direito de viver uma vida feliz. São elas que levam a sociedade brasileira nas costas. O trabalho, centralmente, são elas. E ainda recebem menos, né? Então, assim, se queremos um mundo mais justo, se queremos uma vida mais feliz para todos, é fundamental que o homem bota a mão na sua consciência e participe do processo de enfrentamento à violência contra a mulher. Acho que é isso, minha frase central. Agradeço novamente. Parabéns à molecada aí que tá aqui. Parabéns, Claudio, sinceramente. Lembrando que hoje eu tô aqui excepcionalmente, tá? E Eles que sentam aqui na Então, bancada, viu? Os vocês outros ficaram podcasts foram eles, Gabi, Paulo Vitor, ele também entrevistou Juliana Brasil, não foi? Só João Ricardo que não entrevistou, não foi, João Ricardo? Vai pra próxima, viu? Parabéns, molecada. E estou sempre à disposição. A Secretaria de Cultura, que eu também estou atuando agora junto à Secretaria de Cultura, também está a fim de trocar ideia com vocês sempre que possível, firmeza? Agradeço imensamente. Bom, eu também quero fazer meus agradecimentos, também parabenizar esse projeto. Eu posso dizer que esse projeto aqui também é um instrumento de combate à violência, tá? Porque é um projeto que está levando a informação, né? Está trazendo oportunidades de debates, de falas, que traz esclarecimento, traz informações. Então, esse projeto aqui é um projeto, é um instrumento de combate à violência também, né? Eu quero fazer aqui só uma ressalva aqui rápida com relação também à questão da cultura, né? Porque, assim, é uma coisa tão sutil que faz a gente normalizar o que não é normal, né? E quero fazer aqui, citar aqui uma fala de Buiú, que ele traz a questão da mídia, a questão de música, né? Mas muitas vezes também pode estar associado a séries, a filmes, né? E aí, às vezes, quando a gente está dando muita importância
dando atenção para conteúdos de mídia, música ou vídeos que normaliza a violência contra a mulher, infelizmente a gente está se permitindo ser influenciado, alienado nesse processo, né? Então, quanto adulto, quanto adolescente, que possamos ter cuidado para não cauterizar nossa mente com relação à violência, né? E quero agradecer pelo convite, por estar aqui com vocês, né? Esses momentos aqui. Eu espero ter colaborado e estarei também à disposição para algum outro momento, caso vocês precisem, tá? E mais uma vez, faço o convite, se alguém quiser ter alguma informação, algum esclarecimento sobre a questão de violência e serviço de assistência, pode nos procurar aqui no CREAS, né, que fica aqui em frente ao antigo mercado público, tá? E a gente vai estar de portas abertas para acolher, tá bom? E muito obrigado. Pessoal, eu que agradeço, certo? O papo foi muito bom. O tempo voa, a gente nem percebe. Já está com quanto tempo aí? 1 hora e pouco de gravação, né? Agradecer aqui a minha produção, Gabriela, Paulo Vitor, Gabriel e João Ricardo. Agradecer novamente aqui a vocês, tá? O papo foi muito bacana. Pedir para vocês se inscreverem no canal ZetaCast, tá? A gente tá passando por esses podcasts em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social, por meio da Gerência de Articulação de Políticas para as Mulheres, tá? Certo? Mas esse é um projeto permanente da Escola José Tavares, tá, pessoal? A gente vai continuar gravando. A gente vinha gravando antes e vai continuar gravando, certo? Convidar vocês para se inscreverem no canal. A gente sempre discute temas aqui com bastante seriedade, tá? A gente não está querendo aqui cravar visões, a gente está querendo discutir, né? A gente discutir para que as pessoas possam se conscientizar e possam também denunciar, tá? Que no final eu vou deixar os contatos para denúncia, vocês podem fazer denúncia de vocês, pode fazer de forma anônima, né? Acho que é 188, né? Da mulher, Não. eu não recordo. Não recordo. Não, mas depois eu vejo, eu boto na edição, tá, Tem pessoal? o da secretaria também. Tem uma série. A gente pode Eu passar tenho o do depois. CRES, que eu coloquei no da delegada e na Diana Paula, eu coloco também no final, certo? Vocês quiserem aí fazer as denúncias, ficar os canais de denúncia para vocês. Meninos, obrigado. Valeu. Obrigado. Ei, obrigado, viu? Abraço, Genival. Obrigado, o papo foi muito bom.